Boa noite, gente. Eu tô gravando esse vídeo para os meus alunos do curso de Metodologia de Pesquisa, Diferentes Métodos, e para o curso de TCC, todos da área da psicologia. Eu tenho alunos do curso de TCC e alunos do curso de Metodologia que frequentam as duas aulas, então eu vou tentar fazer aí um vídeo geral para os dois cursos, para as atividades que a gente tem que fazer essa semana, tá? Vai ser uma tentativa da gente tentar conversar, de ficar um pouquinho mais perto nessa situação que ninguém previu, mas que nós temos que usar aí de todas as ferramentas para nos comunicarmos, tá? Então, hoje seria a nossa aula de metodologia de pesquisa, diferentes métodos. Eu postei lá no portal a atividade que vocês têm que fazer. Vocês têm que responder 5 perguntas acerca do capítulo 1 do Flick, Introdução à Metodologia de Pesquisa. O livro do Flick eu mandei por e-mail, porque ele tá um pouco grande, o PDF, então eu só consegui enviá-lo por e-mail. Então, quem não recebeu, manda e-mail para mim, né? Peguem aí o e-mail da Procon, representante da sala, que vocês sabem. Eu também deixei o meu WhatsApp disponível para vocês tirarem dúvidas se precisarem. Então, podem mandar e-mail, pode mandar mensagem, não tem problema, tô em casa e a gente vai tentar trabalhar da melhor maneira possível aí, nesses dias. Então, o que seria a aula de hoje? Vocês têm que ler hoje o capítulo 1 do Flick. O capítulo 1 do Flick, ele vai falar sobre a pesquisa social, como ela é feita. É bastante interessante porque a gente falou na primeira aula sobre os tipos de conhecimentos, e depois a gente falou sobre gêneros textuais, como é a estruturação desse conhecimento dentro de um texto e a estrutura dos textos acadêmicos. E hoje a gente vai começar com pesquisa, uma aula bem bacana. Mas vou tentar falar por aqui mais ou menos o que ele diz no capítulo 1, muito superficialmente. Quero que vocês façam a leitura. Já falei para vocês que leitura de texto científico é uma leitura mais aprofundada, é uma leitura crítica, é uma leitura dialogada com o autor, então vocês não vão ler a primeira vez e entender assim tão facilmente, tem que ler, reler e tentar compreender a mensagem que aquele autor está tentando passar para a gente, tá? Então, logo no começo, quando o Flick começa o capítulo 1 dele, ele vai falar sobre a pesquisa do cotidiano e a pesquisa científica. Gente, a mesma coisa que eu falei lá na primeira aula sobre conhecimento empírico e conhecimento científico. Conhecimento empírico é o conhecimento das pessoas, do cotidiano, do achismo do que as pessoas acham e de coisas que funcionam para a vida delas. Por exemplo, se eu tô com dor de garganta, eu vou lá, faço um chá de uma determinada planta, tomo e eu sano aquele meu problema. Então, isso é um conhecimento do cotidiano, porque ele não tem base científica de que aquela planta realmente está curando aí a sua gripe, ou seja lá o que for que você tiver. Né? O conhecimento científico, ele é um conhecimento sistemático, ele precisa de dados, ele precisa de análise, e ele segue métodos de pesquisa. Eu acho que isso é o mais importante do conhecimento científico. Segue um método, segue um passo a passo para se chegar no resultado, diferente do conhecimento do cotidiano, que ele diz aí que é o conhecimento empírico das pessoas, que chegam a esse resultado através de uma experiência pessoal, tá? Então não confunda os dois tipos de conhecimento. E uma coisa que o Flick fala lá no começo do capítulo também é a questão da generalização. O que seria isso? Quando eu tenho resultado no conhecimento científico, quando eu chego naquele resultado, aquele resultado pode ser espalhado para outras situações, para outros ambientes parecidos com o ambiente que eu pesquisei. Isso é generalizar o conhecimento, generalizar o meu dado, o meu resultado. Então, isso é super possível na pesquisa científica, é isso que ela faz, ela pesquisa um determinado campo, um determinado problema, e depois a gente amplia esse problema para diversos outros ambientes, e dando resultado. Já na pesquisa do cotidiano, no conhecimento empírico, não tem isso, né? Eu não posso generalizar. Então, essa é a questão da generalização, e é uma das perguntas que eu deixei lá para vocês fazerem atividade. Prestem atenção, que é isso. Generalizar é quando eu amplio o meu resultado para diversas outras áreas e que parecidas e que chegam no mesmo resultado, tá? Depois o Flick, ele vai definir o que é a pesquisa social. Então, ele fala o que é, ele tem uma definição bem longa, extensa sobre pesquisa social e bastante importante, interessante.
leiam, por favor. Mas pesquisa social é a pesquisa da sociedade, da nossa sociedade cotidiana. Então, a gente está preocupado com problemas, uma pesquisa ela está sempre voltada para um problema e um problema do cotidiano, um problema da sociedade atual. Por exemplo, agora o coronavírus é um problemaço que a gente está enfrentando, então a gente precisa de uma pesquisa que busque resultados através desse problema social. E aí eu tenho diversas formas e diversos métodos de pegar essa pesquisa, de fazer essa pesquisa. Então, ele define a pesquisa social, é uma das perguntas que vocês também têm que responder, o que é pesquisa social, e nada mais é do que a nossa pesquisa na sociedade, uma pesquisa científica, uma pesquisa que vem através de métodos, através de análise, através de um sistema, através de um passo a passo, e que se chega a um resultado, e que esse resultado possa ser generalizado. Tá? Isso que é pesquisa social. Depois, ele vai falar sobre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, e ele vai distinguir as duas. Gente, na pesquisa qualitativa, o que o pesquisador está preocupado? Com o subjetivo, com algo que seja detalhado na minha pesquisa. Então, eu vou aprofundar meu tema, eu posso colocar a minha opinião, eu considero os pontos de vista, eu considero o contexto daquela pesquisa, para se chegar num resultado mais aprofundado. Na pesquisa quantitativa, eu estou preocupado com mensuração, com quantidade, né, com dados estatísticos, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do coronavírus, não quero falar disso, mas acho que dá para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Se for fazer uma pesquisa quantitativa sobre o coronavírus, eu quero saber quantas pessoas são afetadas em um determinado número de tempo, que é o que todo mundo está falando. Isso é uma pesquisa quantitativa, porque eu vou mensurar quantas pessoas são afetadas e vou fazer isso através de um determinado tempo. Então, eu não estou preocupada com aquele contexto, como que a pessoa foi infectada, nada. Estou preocupada com a quantidade de pessoas e com o tempo, espaço e com medidas. Se fosse uma pesquisa qualitativa, aí eu estou preocupada com a cura, né, do vírus, porque aí na pesquisa qualitativa eu vou me aprofundar, eu vou saber o que é aquele vírus, da onde ele veio, né, vou fazer comparações com outro tipo de vírus e vou tentar fazer uma pesquisa mais subjetiva, né, como está afetando o nosso país agora, como isso é diferente da Itália ou dos Estados Unidos, que foi afetado. É uma pesquisa mais preocupada com o aprofundamento do meu resultado de pesquisa. É isso, a distinção entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Acho que é isso pela primeira aula. Tá lá as perguntas para vocês responderem no portal. Atentem-se a perguntas, datas, vocês têm até semana que vem para responder. E aí, para a turma de TCC, sexta-feira tem aula, eu vou gravar um videozinho para que vocês escrevam. A gente está trabalhando redação, então vocês vão escrever o desenvolvimento, né, do seu TCC. E eu vou tentar gravar um videozinho para que vocês possam entender e possam colocar aí todas as regras de escrita, tá bom? Beijo, espero que nos vejamos logo. Abraço, até mais.